Olá! O Reinvente Lab está começando e você sabe que aqui é o programa mais eclético da cultura sergipana. No programa de hoje vamos bater um papo com a Jéssica Dias, diretora do documentário Pele, Palavra e Voz, mulheres a partir de 50 anos. E na sequência vamos assistir um trecho do filme. Eu sou Janine Braz e vamos juntos em mais uma edição do Reinvente Lab. E a gente começa o programa com a Jéssica Dias, que é nordestina, baiana de Vitória da Conquista e que reside em Aracaju há um tempo. É formada em psicologia e está concluindo também o seu mestrado. E desde o seu primeiro reitor na Aracaju em 2013, iniciou alguns projetos no campo da fotografia e do cinema, sempre permeando as discussões de gênero, raça e classe. Este mesmo olhar pensa na imagem de um possível fim para a criação artística, onde perpassa a psicologia e os processos de subjetivação, a psicanálise, a arte e a estética e o movimento social, principalmente. E através do suporte com o audiovisual, ela também traz a fotografia junto e tantos outros trabalhos lindos, né, Jéssica? Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, obrigada por estar aqui, Janine. Esse trabalho lindo já vem com toda uma ligação, né? E aí eu queria saber, para o documentário, como é que foi o começo dele, né? O pensamento para os primeiros passos dele. Então, na verdade, o Pele, Palavra e Voz começou com o primeiro projeto que eu fiz, assim, desde que eu comprei a câmera, né? A primeira câmera. E aí, na verdade, ele tinha o primeiro suporte como suporte fotográfico, então ele era um projeto de fotografia. Sim. E aí também a gente fotografou várias mulheres, algumas delas estão nessa segunda leva do projeto já fílmico, né? E aí, junto com esse projeto, outras coisas foram acontecendo. Então, essas aproximações todas que você acabou de falar, né? Com o movimento social, com coletivos, com os debates ligados a gênero, raça, classe. Como você disse, eu sou psicóloga, essa é a minha formação, então também sempre houve a tentativa, assim, eu tô falando de, sei lá, 2013, né? Desde 2013, de aproximação entre essas práticas de trabalho ligadas ao audiovisual, de forma geral, e as discussões que eu fazia. Isso, inicialmente, era uma tentativa, né? E a gente ia fazendo aproximações ainda sem saber se aquilo ia culminar em algo. Hoje, aí eu já posso dizer que sim, que a gente consegue reunir essas coisas, os debates, os estudos e a prática, tanto da psicologia com audiovisual, e eu acho que o Palavra e Voz é exatamente a junção dessas coisas. E dentro do Pele, Palavra e Voz são vários olhares, né? Várias perspectivas dessa fase da vida de diversas mulheres com diversos pensares de enxergar o mundo mesmo. E como foi colocar esse recorte, né? Tentar ver essas várias realidades e colocar dentro do documentário. Esse recorte você fala de tempo, né? Isso. Então, na verdade, como eu estava te falando, ele começou em 2013, né? E aí a ideia era especificamente falar de algo que estava ali próximo a mim, né? Eu estava vendo alguém que eu amo muito, fazendo 50 anos e vendo essas transformações. E um dia uma frase me ressoou assim, e minha mãe me disse: tudo fica bonito em você porque você é nova. Isso não é bem um elogio, e é uma coisa muito forte, né? Também, assim. E aí a minha primeira pessoa fotografada e o primeiro projeto com a câmera em mãos era exatamente pensar e talvez mostrar para ela como eu a via. E entender também que essa coisa do tempo e a ideia de si tem um lugar social também, né? Então a gente vê, assim, às vezes a gente faz respeitosamente, né? A gente chama as pessoas de tia, de senhora, de senhor, e a gente nomeia o corpo do outro, né? E com o passar do tempo a gente vai compreendendo que somos eternamente crianças, adolescentes, adultos, velhos, velhas, idosos. Então a gente não deixa a infância num lugar do passado, né? A gente carrega esse corpo na vida. Então a gente vai compreendendo também que esse outro que nos nomeia vive a fase dele, né? Vive a época dele.
E a gente está sempre no mundo cruzando e vivenciando esses todos os lugares, assim. Então, isso me chamou muita atenção inicialmente dentro de uma relação de núcleo familiar. Dentro de casa mesmo. Mas profissionalmente e no audiovisual, a ideia era pensar sobre isso. Você trouxe uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas, assim, que o projeto não se constrói só com uma ideia, né? O projeto se constrói, obviamente, com o firme, né? O topo das outras pessoas, né? Das mulheres. E aí muitas pessoas e muitas mulheres toparam estar comigo, homens também, na equipe a gente tem homens, toparam estar e toparam fazer esse projeto, né? Então, é interessante perceber também como essa coisa do lugar social é permeada por uma série de estruturas que a gente conhece bem, né? De forma geral, que é tudo que você citou, classe, raça, gênero, orientações, uma série de coisas, e a maneira como cada um escolhe viver o corpo, né? Viver o tempo, ou escolhe, ou de alguma maneira é empurrado a isso, né? E eu acho que a ideia do projeto é pensar o quanto a gente é empurrado dentro dentro desse quadrado, dentro né? desse lugar, e o quanto também essas outras estruturas impactam aí nessas diversas maneiras como a gente vai vivenciar o corpo, né? Nossa corporeidade na categoria do tempo. E outra coisa também, essa questão de tempo é sobre isso, quebrar também essa visão de que as coisas estão findando e que não, às vezes é um renovo de muita coisa, que até porque veio vivências, ao contrário também, como você falou, dessa palavra impactante, né, de que perde a beleza. Às vezes muitas pessoas enxergam a beleza nessa fase porque viveu, então são bagagens, né? Exatamente. Tem uma frase que eu, assim, cada uma das participantes, assim, né, depois que a gente começou a filmar, como tem o depoimento, tem uma frase, assim, que impacta, né? Sabe, que deixa a gente... Mas tem uma das frases, assim, que é a minha preferida, que ela foi dita por Pureza, que é uma das mulheres participantes do projeto, que é uma mulher ligada ao movimento negro, advogada, enfim, linda, maravilhosa, assim. E ela me disse, para mim, os 50 anos é o adolescer da velhice. E eu acho essa frase, assim, incrível, inclusive porque eu tenho amigas com 50, com 60, com quase 70 anos, amigas próximas. Sim. E, de fato, assim, eu acho que é muito isso, assim, acho que essa leitura é muito correta, assim, pelo que eu também vejo, assim. É a nova possibilidade de viver a vida de um outro jeito. Muitas coisas aconteceram, na maioria das vezes as pessoas se casaram, se separaram, ou passaram por perdas, né, por lutos, e têm filhos ou não, então passaram por processos. E, inevitavelmente, esses processos deixam marcas. E também deixam transformações. E aí, isso é interessante. Isso é muito bom. E aí, da minha parte, parte de casa, quem observa e pergunta, né? Eu fico também, assim, pensando no meu próprio processo do tempo, né? Então, é muito privilégio, assim, você poder estar ouvindo e vendo essas histórias e pensando isso no seu corpo, porque estamos todos envelhecendo e quem não quer morrer, né, quer envelhecer. Então, como a gente quer envelhecer, vamos optar por viver. Bem, né? E como é que a gente vai viver bem, né? Então, acho que essa é uma discussão interessante, assim, para todo mundo. E traz um impacto, assim, tipo, com qual pensar eu vou, né? Por qual caminho eu vou viver e reviver nessa fase da vida. Você comentou também, a gente conversando em off, antes de gravar, da importância que tem também, como você também estuda psicologia e coloca isso dentro dos seus trabalhos artísticos, dentro do audiovisual, a importância também de ter essa assistência e esse debate, né, dessas duas ligações. A gente, essa semana, inclusive, eu acho que foi a Cláudia Raia que estava falando sobre a menopausa, né? Ela está grávida. E aí ela, enfim, foi o maior rebuliço. Quebra dentro desse outro sistema. Exatamente. O maior rebuliço, assim, né, dentro da sociedade, uma mulher com mais de 50 anos, grávida e tal, e ela falando sobre a menopausa. E aí ela falando que não existe estudos ou informações suficientes nos profissionais que se buscam de medicina, né, para pensar hormonizações, ou se é necessário, ou se não, ou que caminho seguir, como é que isso funciona. De repente você começa a sentir um calor sobrenatural, uma TPM que não passa nunca, e a resposta que você escuta é isso mesmo. Até o final da vida é isso aí. E aí ela se pergunta, não, mas será que é isso mesmo, assim, né? E aí a gente está falando de uma mulher, enfim, de classe média alta, né? Uma mulher branca, que sempre passou, né, socialmente, obviamente vivendo violência de gênero, mas de forma geral, né, em muitos outros espaços, tendo
total entrada. Sim. E ainda assim, a gente vê que a violência, ela também atravessa essas pessoas e vai atravessar essas pessoas. Então, quando a gente pensa numa escala social e quando a gente pensa em estrutura social, então se imagina esse Cláudia Raia tá aí falando sobre uma suposta violência, na maneira como o corpo dela é gerenciado pelos melhores médicos, que não tem acesso aos melhores tratamentos. Imagina, fraca, quem dirá as outras mulheres, né? E aí a gente está falando aí da maioria da população brasileira, inclusive. Então, eu acho que tem alguns acessos que eu acho que são importantes. Eu acho que a primeira coisa é a gente debater o tempo. Eu acho que isso é um quê, assim. E não é só um quê, inclusive, para uma pessoa que tem mais de 50 anos. Se a gente for conversar com uma mulher de 27 anos, 26 anos, essas pessoas estão fazendo aplicação de Botox, né? Elas estão usando filtros nas redes sociais, né? Estamos todas dentro de um movimento aí onde a nossa imagem, ela ganhou uma proporção absurda, né? E a gente está aí vendendo, comprando imagens e mudanças. Então, a gente vê médicos e médicas que trabalham com cirurgia plástica, por exemplo, falando, a pessoa pega um filtro, tira uma foto e fala, eu quero ficar assim. Todo dia, eu quero acordar e olhar para essa pessoa. Essa corrida de cobrança por uma estética, né, também. Que não necessariamente sou eu, porque no meu nariz não é assim. E aí, o quanto isso impacta, por exemplo, dentro de uma ideia também de embranquecimento, também de um traço específico de rosto, também de uma pele que é específica de um jeito. E a gente sofre ao longo da vida com esses processos que são padronizações de como você tem que ser. E aí, quando o tempo chega e começa a chegar, aí ou a gente começa a pensar sobre isso, ou a gente realmente vai ser muito impactado por isso. E aí, quando você fala os processos de subjetivação e pensar o que a psicologia, a psicanálise pode ajudar, eu, como profissional, vou te dizer assim uma coisa, a gente não descola. É claro que, sei lá, quando eu saio, assim, quando eu tô com meus amigos, você fala, amiga, você que é psicóloga, pode me dizer melhor. Eu falo, não, eu não sou psicóloga aqui, não sou sua psicóloga aqui. Mas a gente não descola desse olhar, né? Enfim, como acho que qualquer pessoa que tem uma formação, Então, tem um momento, assim, que eu estava entrevistando uma das participantes, que é Lurdinha, e aí ela estava conversando, e ela fala sobre um livro que ela lançou, e quanto aquele livro foi importante para ela, porque conectou ela com muitas pessoas, e aí que ela vai falando sobre o espiritismo, essas relações e tal. E aí ela fala, então, esse livro é um livro que me conectou com... Aí ela vai falar outras pessoas, né? E aí ela dá uma pausa, né? E aí eu falo, né? Com você mesma. Aí ela, comigo mesma. Aí eu, corta. Então, tem um lugar aí que eu acho que é interessante pensar, que é esse lugar. É o lugar do corte, do setting, né? De um psicanalítico, analítico, da terapia. Tem também esse lugar de uma pessoa que está ali produzindo documentário, está ouvindo e também quer chegar num lugar, quer ouvir algo. Sim. E aí também pensar como é que esse processo se dá, tanto num setting, quanto no corpo, quanto nas relações de família, e quanto a gente coloca isso dentro das classes sociais, dentro das instituições sociais, quando a gente pensa a religiosidade, quando a gente pensa a cultura, quando a gente fala com Dona Nadir, quando a gente fala com Mãe Bequinha. Então, enquanto eu entrevisto algumas mulheres, falam, não, realmente o tempo pesou, eu senti envelhecendo, isso pesou pra mim, e tal. Pergunta a Dona Nadir, e ela, minha filha, eu queria ter mais. Quero viver mais. Eu fui muito mais feliz depois que eu fiz 50 anos, eu estava em outro momento da minha vida. E aí, quando você vai falar para ela, mas e, Dona Nadir, você por você e tal? Aí ela, minha filha, eu sou a cultura. Eu não sou só eu. Não então, sou só, né? Eu não sou só eu não falo só por mim, eu falo por isso, né? Quando você fala com a Mãe Bequinha, ela tem a maior felicidade de falar dos filhos, dos netos, da casa, dos filhos de santo. Então, é uma ideia de mãe, né? Filha de Oxum. Então, é um lugar que é um lugar, não sou só eu. Aí, mas quando a gente vai para outras classes sociais, a pessoa fala dela, do processo do corpo dela. Então, até a ideia de pensar também indivíduo, né? Identidade, que é um conceito que a gente já explodiu há muito tempo, ou pensar coletivamente a construção disso. É muito interessante perceber como em menos de 30 quilômetros de diferenças a gente tem mundos completamente diversos. E são valores que você vê nesse momento, né, Jéssica? Não tem como não dar uma mergulhada nisso. Você falando, dá para imaginar e refletir diversas perspectivas, né? Muita coisa. Sobre isso. Muita coisa. Agora eu vou falar um pouquinho para você, né? Como foi reconstruir, e volto para você também. Você falou que estava pensando em você, nesses diversos olhares, né? Como foi para você, como profissional, estar ali
E pessoal também, como a gente falou, que não anda separado. Não se separa. E ouvindo essas realidades e pegar um pedacinho daquilo ali e colocar junto da sua trajetória, né? Como é que foi isso? Olha, eu vou devolver essa pergunta para você, por exemplo, assim, quando vem várias pessoas aqui, você conhece várias pessoas aqui, pergunta sobre o trabalho e aprofunda coisas que, às vezes, quando a gente vê um trabalho, a gente não tem, né, essa mesma resposta. Não, então, não tem. Acho que você sabe muito bem como é isso, né, assim, esses aprofundamentos, assim, é muito, para mim, pessoalmente, é muito rico, porque, enfim, sou uma mulher que quero chegar a 50, 60, 70, 80 anos, quero ver o máximo que eu puder bem, né? Quero trabalhar o máximo para isso. Trabalhar, que eu digo, espiritualmente, Sim. meu corpo, minhas relações, né? Me pensar. Eu acho que quando a gente se pensa, o corpo vai melhor também. Vai. Mas eu acho que mais do que isso, essa história que eu acabei de falar, né? Com Dona Lourdinha, o dono é engraçado. Mas com Lourdinha, eu acho que pra mim ele foi uma das partes mais emocionantes, assim, né? Tipo, ver a Dona Nadir falando do pai, então ver que existe uma estrutura também ali Construção paterna, familiar, um processo de família, uma ideia de quilombo, uma ideia de história, uma ideia coletiva sobre si mesmo. E aí depois também eu vi Lourdinha falando sobre ela, né? Individualmente, mas também traçada dentro de todas essas relações de família, de filhos. E ao mesmo tempo falando, esse livro aqui, essa matéria aqui, que eu me atravesso com todas essas pessoas, na verdade, ela é sobre minhas próprias travessias, né? E aí, quando eu faço essa intervenção, que também é a intervenção que ela faz, aí o corte da cena também é o corte, sabe? Então, a gente, de fato, você percebe, acho que pra mim, a maior alegria é essa, assim, sabe? Saber que você tá no lugar certo. Na hora certa, conversando com a pessoa que você realmente quer conversar, sobre as coisas que você quer conversar. E eu acho que ele não para por aqui, né? A gente tem uma primeira temporada, porque, na verdade, apesar de ter um formato específico para televisão, de documentário, a gente vai lançar como uma série documental, então cada mulher um episódio. E também já temos uma segunda em vista e espero que próximas então vem mais trabalhos futuros por aí. Com certeza. E é isso também, o valor do tempo, né? A riqueza também dentro do tempo. Que coisa linda. E a beleza que ele também tem, né? Jéssica, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por vir aqui compartilhar seu trabalho. Queria mais tempo para conversar mais sobre outros trabalhos, mas outra oportunidade de você voltar para cá. Sim, com certeza. Estarei à disposição. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Gente, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta mais com o Reinvente Se Lave. Agora vamos assistir o documentário Pele, Palavra e Voz, Mulheres a partir de 50 anos. Esse é um projeto iniciado em 2013, numa profunda invenção nos lugares sociais ocupados naquele momento, de tantos lugares que a diretora esteve intimamente e publicamente conectada. Falando em conexões, talvez os anseios e as perguntas que tivessem criado caminhos invisíveis, né? Porém, familiares até hoje têm esse desejo de ouvir mulheres de faixas etárias distintas e que a gente sempre enriquece, né? Trocando essas ideias e conhecendo mais sobre cada uma delas, que a gente vai assistir agora. E eu me lembro que eu questionei na época haver um marco temporal, né? Assim, a partir de 50 anos. Eu não conseguia, e talvez ainda não consiga, ver como é que uma data, como é que um marco faz essa diferença. Porque eu acho que as coisas vão se fazendo no dia após dia e não, olha, fez 50, mudou tudo. Mas isso a gente conversou, eu tinha 59. E aí veio uma maldição, eu paguei a língua e a partir dos 60 mudou tudo. E mudou mesmo, mudou por decreto. Mudou porque eu fiz 60 anos em plena pandemia. Então, eu anoiteci e amanheci no grupo de risco. Bom, sou Isa Foz, avó de Júlia e de Bebel, aposentada do Serviço Público Federal, mãe de Mariana, fotógrafa,
mais ou menos, e uma mulher bem mais a partir dos 50 anos, já com 60 para fazer 61. Passou a haver uma carga muito incômoda. Eu me lembro de sair um dia aqui sozinha, sem tocar em nada, de máscara, bonitinha. E quando passei ali na esquina, criaram o carro do velho, igual o carro dos ovos. Vai para casa, senão o carro do velho vai lhe pegar. Isso era gritado assim na rua. Não sei se mais gente passou por isso, mas eu vivi. Levei na brincadeira, ri. Mas você ri, depois aquilo fica lhe incomodando pra caramba. Então, a partir dos 60, assim, mudou tudo. Fora também que eu acho que existe uma voz meio acelerada para que todo o restante do colágeno se esvaia rapidamente de você. Acho que você faz 60 e existe uma ordem universal para que o restinho de colágeno vaze. A partir dos 50 se pode tudo, a partir dos 60 se pode tudo. Mas essa pandemia nos fez mais velhos. Ela nos fez nos sentir de novo mais velhos. E olha que a gente lutou, hein? A gente lutou para ser uma geração muito diferente da vovó com o avental todo sujo de ovo. A gente conversou e falava assim, não, pode tudo, pode viajar, pode ter namorado, pode ter tudo. Mas ficou mais difícil. Com essa pandemia, eu acho que tudo ficou bem mais difícil. Mas uma coisa que eu achei muito dolorida nessa história dos lutos foi esse luto em que você sabe por ouvir dizer, né? As pessoas desapareceram da gente, elas não morreram. Porque quando uma pessoa morre, ela tem um velório, você vai dar um abraço na família, você vê o corpo, você tem tempo até de processar aquela morte antes que venha uma outra. E nesse período o que aconteceu foi que você ouviu falar que morreu, mas na verdade ela desapareceu. Você não foi lá, você não viu, você não pôde visitar enquanto estava doente, você não pôde abraçar a família, nada. Então foi um período de desaparecimento das pessoas, de muitas pessoas. Então, com 56 anos, eu me aposentei, me descobri bem para fazer pilates, bem para viajar, bem para ter tempo. Aí eu olhava e falava assim, gente, de vez em quando as pessoas têm pena, né, dos mais velhos. Coitadinho. E naquele momento eu me sentia muito privilegiada. Eu tinha que trabalhar, claro, porque já tinha trabalhado pra caramba, mas não tinha que trabalhar e podia simplesmente desfrutar a vida, procurar interesses, como mergulhar mais com a fotografia e fazer outras coisas. Então, para mim, os 56 anos foram ótimos. Eu acho que foi uma fase muito legal. Eu sempre gostei de tirar fotos e sempre fui muito de foto ou de rua ou ir para uma comunidade, tirar foto de pessoas e tudo, mas sempre externamente, né? Até sempre um pretexto para sair. Com a pandemia, esse estar em casa meio solitário, passei a observar, você mora em frente a um prédio como esse, muita janelinha para ver. E você começa a ver como a pandemia afeta os outros. Então, naquele momento, é que eu me dei conta que era possível tratar aquilo como uma exposição. E aí eu fui para o celular e saí catando as que eu achava que tocavam em temas. Então tinha a comida, tinha outras que eram prints de conversas do WhatsApp ou conversas de vídeo e que a pessoa fazia alguma cara engraçada com a máscara e tudo, e aí eu printava. Aí eu também usei isso para ilustrar essa diferença das comunicações que estava acontecendo, né? Como aquilo virou a conversa. Aí outro tema era a passagem do tempo. Aí que eu brinco que duas coisas mediam a passagem do tempo. Era o meu cabelo, que não parava de crescer, e a jiboia, que quando começou a pandemia... Gostou do programa de hoje? Foi especial demais, né? Mas não podemos esquecer que todos esses projetos artísticos foram abraçados pela lei
Aldi Blanc. Por hoje é só. Agradeço sua companhia, sempre juntinho em mais uma quinta, em mais um sábado. É muito, muito bom ter você comigo aqui, viu? Já sabe que eu te espero na nossa reprise 10 horas de amanhã e na próxima edição do Reinvente Lab também, tá? Um cheiro e até a próxima!